Amém? Você pode se assentar. Bom, nós continuamos a falar sobre o Evangelho e o amor. Nossa quarta ministração, nós estamos numa série. Talvez hoje seja a última vez que a gente ministra nessa série. Ou talvez a gente conclua na semana que vem, porque 1 Coríntios 13 está na minha cabeça. Talvez ainda falta a gente falar sobre esse texto. Talvez a gente ministre sobre 1 Coríntios 13 na semana que vem. Mas o nosso tema hoje é o saber e o amor no Evangelho. 1 Coríntios 8, São Paulo ele fala sobre que as coisas sacrificadas aos ídolos, nas coisas que eram sacrificadas aos ídolos, que os irmãos, as pessoas de Corinto, o povo de Corinto, que frequentava a igreja, os cristãos de Corinto, eles eram mestres, senhores do saber. Eles tinham curso, eles tinham pós-graduação, eles tinham especialização no saber, em relação às oferendas aos ídolos. Eles tinham profundidade nesse assunto. Eu fico assim imaginando que eles deviam conversar sobre isso, nas reuniões pequenas, nas grandes reuniões, nas conversas particulares que cada um tinha um com o outro. E eles falavam muito sobre isso, sobre essas oferendas que eram dadas, oferecidas aos ídolos, e que eles comiam a carne. Eles entendiam que eles tinham liberdade pelo conhecimento que eles tinham a respeito do assunto, que não tinha nada demais. Uma vez que eles agradecessem, eles podiam comer a carne oferecida aos ídolos. E essa era a procedência contínua desses irmãos por causa desse conhecimento. E São Paulo está dizendo para eles que eles são senhores do saber. Eles eram teólogos nesse assunto. Eles sabiam muito sobre esse assunto da carne oferecida aos ídolos. E parece que Paulo, de certa forma, está elogiando a sabedoria deles. Só que nesse mesmo versículo 1, chega um momento em que Paulo faz um confronto com eles. Quando ele diz no final do versículo 1, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Vocês estão sabendo muito, mas o saber ensoberbece, traz orgulho, mas o amor edifica. O amor edifica. E é interessante, irmãos, que esse mover de conhecimento da igreja de Corinto, principalmente em relação à carne sacrificada aos ídolos, essas coisas de conhecer algum assunto na igreja, eu já vivi muitas fases como essa. No início da minha conversão, eu vi muito falar sobre cura divina. E era muito falado, e tinha muitas pessoas que sabiam muito, e tinha muita experiência com cura divina. Depois veio um tempo que se falava muito de prosperidade. E havia muitos mestres e pessoas que ensinavam sobre prosperidade, sobre ofertar. E as pessoas diziam que ofertavam e foram abençoadas e multiplicaram seus bens, suas finanças. Ouvia muito falar sobre isso. Muitos moveres e muitas pessoas que sabiam sobre os assuntos. Eu vivi muitas dessas fases na igreja. Eu me lembro da fase do discipulado, das células, quando explodiu no Brasil, G12. E era comum as pessoas perguntarem, não sei se Jeová lembra disso: você está na visão? Você está na visão? Então,
aqueles cristãos que não praticavam encontro com Deus, não faziam célula, não fazia G12, era considerado cristão de pouca sabedoria, desatualizados. E essa pergunta já ensejava uma pressão para que todos entrassem nessa visão. Então, senhores do saber, e aí nessa época se levantou muitos, ensinando sobre isso, falando sobre isso, apóstolo da visão, mestre na visão, congressos, eventos, muitas coisas aconteceram. Então sempre quando algo se destaca, um ensinamento, um saber se destaca, logo aparecem os mestres, as pessoas que ensinam, que sabem muito sobre aquele assunto. E é muito comum essas coisas acontecerem. A ênfase no saber, o domínio sobre um assunto. E nessa noite, eu quero partilhar com vocês algumas verdades sobre o saber e o amor no Evangelho. Emendei aqui, Marconi. Saber com amor deu sabor. O saber e o amor no Evangelho. E eu quero falar alguns pontos sobre isso, baseado nesse texto de 1 Coríntios 8. Mas não só 1 Coríntios 8, porque eu lendo essa passagem bíblica, eu percebi que há uma seção de 1 Coríntios 8 até 1 Coríntios 11:1, que todo esse texto, Jeová, é um assunto só. Quando a gente lê e vê as repartições, e não lê assim, pausadamente, a gente pensa que são vários assuntos. Mas, do capítulo 8, do versículo 1 até 1 Coríntios 11:1, se refere ao mesmo assunto. Paulo está falando sobre a mesma coisa, alcançando vários aspectos. E nós vamos, então, passear nesse texto e tirar algumas lições sobre o saber e o amor. E a primeira lição que nós tiramos para nós é que o saber sem o amor vira idolatria. Idolatria. No livro Aliança de Liderança, que eu escrevi há alguns anos atrás, em que eu falo sobre a síndrome de Jeroboão, a mensagem desse livro demonstra que o orgulho é uma idolatria. O orgulho leva as pessoas à idolatria. Essa é a síndrome de Jeroboão, do rei, que por causa da soberba e do orgulho levantou ídolos. E nesse texto aqui de 1 Coríntios, nós percebemos claramente que o saber sem o amor vira idolatria. Porque eles eram experts, eles eram senhores do saber em relação à adoração aos ídolos. E eles se acharam tão conhecedores que era comum esses irmãos participarem das festas dos deuses pagãos. E eles eram convidados para a festa dos deuses pagãos, e eles iam, e ali eles celebravam com aquelas pessoas comendo a carne que era consagrada aos ídolos. Estavam ali os cristãos e os pagãos tendo a mesma comunhão. Então Paulo diz: o que é que vocês estão fazendo? Porque vocês acham que sabem, porque vocês consideram que têm conhecimento, vocês estão comendo a carne consagrada aos ídolos, participando das festas dos ídolos, e ao mesmo tempo, quando chega na reunião da igreja, vocês sentam à mesa do Senhor, vocês participam da ceia do Senhor,
Então, por um lado, vocês participam da celebração dos ídolos, e por outro lado, em outro dia, vocês participam da ceia do Senhor. E Paulo está dizendo: o grande problema, porém, é que o ídolo não é nada, a imagem não é nada, mas quando você está oferecendo algo para os ídolos, na verdade, quem recebe a adoração são os demônios. Então vocês não podem participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Então vocês observem que o saber dos Coríntios encheu o coração deles de orgulho, que levaram eles, em nome da liberdade, em nome do conhecimento, a praticar idolatria, a pecarem contra Deus. Então, o saber sem o amor nos leva à idolatria. A idolatria de algo, a idolatria dos ídolos, a idolatria dos deuses, ou a idolatria do próprio saber, do próprio conhecimento que adquirimos, de nos considerarmos superiores, melhores do que os outros, porque nós sabemos. Então, queridos, segunda verdade desse texto, que São Paulo deixa claro logo no primeiro versículo: o saber ensoberbece. Quando nós sabemos, quando nós conhecemos, seja a doutrina bíblica, o ensinamento bíblico, mas nós não temos o amor de Cristo, aparece a soberba, quando por causa do saber, eu me afasto das pessoas, eu me afasto da igreja, eu me afasto do meu pastor, eu me afasto dos meus irmãos, eu me afasto de Deus, em nome do saber. Então o orgulho entrou no meu coração. Quando eu acho que eu sei e que o outro não sabe, eu passo a me julgar superior a ele, eu passo a me julgar melhor do que ele, melhor do que ela. Então isso nitidamente fica claro que o orgulho, que a soberba entrou no meu coração. Veja que o saber, muitas vezes, irmãos, nos capacita a levar pessoas a Cristo. O saber me conduz muitas vezes a conduzir pessoas a Jesus, pessoas à igreja do Senhor. Mas quando esse saber misturado com orgulho, eu sou capaz de conduzir as pessoas à igreja do Senhor, mas por causa do meu orgulho, eu também sou capaz de afastar as pessoas dos caminhos do Senhor. Eu também sou capaz de escandalizar as pessoas. O mesmo saber que muitas vezes pode ser usado para trazer alguém, é o mesmo saber, por causa da soberba, que age de tal forma que termina também afastando as pessoas de Deus, afastando as pessoas de Cristo. Olha só o que diz o versículo 9 em diante de 1 Coríntios 8. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será consciência do que é fraco, induzido a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E é por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Irmãos, eu me lembro que
É claro que hoje, em nossos dias, nós não temos muitos problemas com comida oferecida aos ídolos. Mas tem outra coisa, poderemos dizer, a bebida alcoólica. Alguns irmãos, eles conhecem da palavra, do evangelho, das escrituras, e eles entendem que não tem nada de errado em beber. E eles se sentem livres para beber bebida alcoólica. E eu me lembro que uma certa vez eu estava no encontro, num retiro, na verdade um congresso de homens. Estava ali a igreja reunida, os homens reunidos. E era um clube, e ali havia um irmão nosso, que não estava mais na igreja, mas continuava sendo irmão. E naquele clube, que era um clube grande, Hotel Fazenda, aqui mesmo em Imperatriz, e ele estava bebendo bebida alcoólica. E os irmãos chegaram, nós conhecíamos ele, alguém próximo de nós, e ele mostrava o copo de bebida alcoólica e oferecia para os irmãos. Além dele beber, ele ainda afrontava os irmãos, a nós que não bebíamos. O saber dele fez com que ele se ensoberbecesse, criasse um orgulho, se achasse superior, se achasse melhor do que todos os irmãos. De tal forma que ele abusava, sabendo que com certeza aquilo trazia questionamento a alguns irmãos, trazia pensamentos, dúvidas. A soberba fez o saber, fez vir a soberba na vida daquele irmão. A verdade é que o saber sem o amor me fará buscar um auditório para me ouvir, uma plateia para me aplaudir. Eu quero demonstrar para as pessoas que eu sei, que eu tenho liberdade. O saber sem o amor nos fará gostar mais de discussões, controvérsias. Quantos irmãos, quando vem um outro irmão, o objetivo dele é mostrar que ele sabe, é trazer perguntas, questionamento, para dizer que ele sabe mais do que o outro, que ele conhece mais do que o outro sabe menos do que ele. O objetivo dele é mostrar que ele tem mais conhecimento. Ele busca controvérsias, faz perguntas, para trazer dúvidas nas pessoas, pegadinhas. Estou mais preocupado em mostrar que sabem do que amar e servir as pessoas, do que amar e servir os seus irmãos, do que amar e servir o seu próximo. Querem mais demonstrar que sabem do que vir para a igreja, para viver uma vida de comunidade, com irmãos e com amigos. Não se sujeita aos irmãos, mas está sempre por cima. Sempre quer ter razão, sempre quer saber de tudo, ser ouvido, acatado, porque se acha conhecedor, sabedor. Queridos, a verdade é que o saber ser o amor de Cristo nos fará buscar em nossa vida uma carreira solo, pelo qual os holofotes e as luzes venham brilhar sobre nós o tempo todo. Mas o saber no amor de Cristo vai nos fazer querer fazer parte da orquestra e ajudar para que a orquestra esteja toda sintonizada, ensaiada, organizada. E quando a música sair, não vai ser para a glória de um ou para a glória de outro,
mas vai exaltar a maestria do seu maestro, o conhecimento do seu maestro. E o maestro dessa orquestra é nenhum outro a não ser o Senhor Jesus Cristo. Somente a Ele a glória, somente a Ele a honra, somente a Ele o louvor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao nosso Salvador, que derramou o seu sangue e através da obra da cruz nos trouxe graça, verdade e salvação. Você pode dizer glória a Deus. Somente Jesus é digno, somente Ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, aquele que é, que era e que há de vir. Toda a glória seja dada a Jesus Cristo. Você pode dizer amém, querido? Em 1 Coríntios 10, 31, a palavra diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Queridos, o saber sem o amor nos ensoberbece e nos dá uma falsa liberdade. O conhecer da verdade liberta. Foi o que nós lemos em João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, essa liberdade, essa verdade que nos liberta, só será realmente completa essa liberdade, se essa liberdade, essa verdade estiver em Jesus. No Evangelho, porque no versículo 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então existem muitas verdades que podem trazer uma libertação na superfície, pode trazer uma libertação em algum assunto da vida, em alguma área da vida, mas a liberdade que liberta para agora e liberta para sempre é a única liberdade que faz isso, é quando é em Jesus, é quando era em Cristo. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus liberta agora, no tempo de hoje, no temporal, e Ele também nos liberta para a eternidade, para sempre. Então somente Jesus é que nos dá a verdadeira libertação, pelo conhecimento dEle, pela verdade dEle, pela pessoa dEle. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, querido, a liberdade só pode ser 100% em Jesus. Tenho que conhecer plenamente a verdade. E conhecer a verdade, segundo 1 Timóteo 2, 5, é somente em Jesus, não em outro. Somente em Jesus eu conheço plenamente a verdade. Então esse conhecimento que liberta é o conhecimento nele, em Jesus, do amor de Deus. Quando uso o conhecimento, o saber, para exercitar uma liberdade que não ama, esse conhecimento se torna diabólico, se torna algo que entra na fronteira do uso do diabo. Quando esse meu saber não vem mesclado com o amor, é algo destrutivo. Conhecimento sem amor, o saber sem o amor nos destrói.
disse que o Criador os que desenvolveram o avião, a intenção desse conhecimento era para abençoar a humanidade. Mas quando eles viram o conhecimento, o saber deles, utilizando bombas para destruir pessoas, eles entraram em grande conflito. O saber sem o amor destrói. É usado pelo maligno, é usado pelo diabo. Então voltemos à leitura de 1 Coríntios 8, no versículo 8 até o 13. Diz assim: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E é por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, querido, o saber nos ensoberbece, nos dá a falsa liberdade. Não adianta eu ter um conhecimento, eu ter uma sabedoria, mas isso me leva a massacrar a fé dos irmãos, atrapalhar os novos na fé, atrapalhar a igreja, levantar barreira para que as pessoas se aproximem de Deus. Esse saber é diabólico. Não adianta eu ter razão, não adianta eu ter o conhecimento, mas esse conhecimento pisa no próximo, não entende a fraqueza do outro. Isso é diabólico. São Pedro, em 1 Pedro 2,16, ele diz que não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Não devemos usar nossa liberdade para pecarmos contra Cristo e contra os nossos irmãos. Então, queridos, é uma falsa liberdade. Quarto, quando o saber nos ensoberbece, nos dá uma falsa segurança, nos dá uma falsa liberdade e nos dá uma falsa segurança. No versículo 12 de 1 Coríntios 10, diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você está em pé? Você está em comunhão com Cristo? Você está firme? Cuidado para você não cair. Tenha cuidado. Não se sinta extremamente invulnerável. Não se sinta inteiramente como se você tivesse uma proteção e que nada pudesse te atingir. Tenha cuidado, é o que diz o apóstolo aqui. Não tenha uma falsa segurança. Essa semana o Caio me falou que encontrou uma pessoa que se afastou da igreja, e ele disse: irmão, você quer sair da igreja? Fale para o pastor, diga para ele, saia na bênção. E essa pessoa respondeu para o Caio: eu sei disso, eu conheço isso, não precisa me falar. Então, queridos, quando a pessoa se ensoberbece, ela tem uma falsa segurança, ela
está segura nela mesma, e ela pensa, e ela diz: eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço, não precisa me dizer, não precisa me ensinar. E a pessoa chega a dizer assim: eu não preciso estar toda semana na igreja, eu não preciso participar da célula, eu não preciso de discipulado, eu não preciso congregar, eu sei, eu conheço, eu estou firme com Deus, eu tenho conhecimento, eu conheço o Evangelho. E aquela soberba então entrou no coração, e a pessoa acha que ela está segura, ela acha que ela está firme, está tudo bem. Queridos, quantas vezes, irmãos, um casal, o marido ou a mulher, começa a permitir passar noites afastados um do outro. E eles vão vivendo, vai passando-se os anos, e eles vão se cada vez mais aumentando a distância e achando normal o esposo, a esposa, passar noites um distante do outro. Não, está tudo bem, nós nos amamos, não tem nada de errado, está tudo certo. E vão se afastando uns dos outros. Na minha observação leiga, sem nenhuma pesquisa científica, uma das profissões que tem mais chance de haver adultério entre o casal é a profissão de motorista, aonde é comum os motoristas terem nos postos de gasolina já mulheres que os esperam nas suas viagens pelo Brasil afora. A gente anda na BR de noite e a gente vê as mulheres rodando a bolsinha. E travestis também. Esperando quem? Os motoristas. Principalmente os motoristas de caminhão. Os que viajam o Brasil inteiro, que estão longe da sua esposa. Então é mais comum essas pessoas viverem o adultério, terem duas famílias, terem filhos em várias partes do Brasil. Não estou aqui querendo criminalizar a profissão de motorista de caminhão, mas são constatações da realidade que nós observamos. Não tem nada demais. Não, está tudo certo. Mas quando a esposa abre o olho, quando o marido abre o olho, já tem filhos, já tem casos e mais casos. Porque uma falsa segurança. E eu vejo que algumas mulheres com muita sabedoria resolveram fazer uma casa no caminhão e começaram a viajar com seus maridos, levando seus filhos. Tem muitos caminhoneiros assim, estão protegendo o seu casamento, estão protegendo o seu relacionamento, não estão vivendo uma falsa segurança. Irmãos, temos que ter cuidado. Às vezes nós vemos pessoas casadas flertando com pessoas solteiras. A pessoa é casada, mas se permite um nível de intimidade com alguém do sexo oposto, que não é o seu cônjuge. E a pessoa diz: não tem nada demais, não tem nada errado. Uma falsa segurança, porque essa pessoa, ela está a um passo da queda, está a um passo do abismo, está a um passo de cair no pecado, da traição, do adultério. Essa que é a verdade. Queridos, eu me lembro que na minha juventude, pela primeira vez eu comecei a ter contatos com alguns irmãos que eram de uma outra denominação que não a minha. E alguns deles, eles repetiam uma crença que não é falsa,
mas da forma que eles pensavam. Eles diziam assim: uma vez salvo, sempre salvo. Mas só que, por causa dessa frase e dessa confiança, uma vez salvo, sempre salvo, eu vi esses cristãos vivendo demasiadamente no pecado, deliberadamente no pecado, porque eles acreditavam que não importa o que eles fizessem, um dia eles foram salvos, seriam salvos para sempre. Então isso é uma falsa segurança. Então, queridos, quando nós deixamos que o saber nos ensoberbeça, nós começamos a viver uma falsa segurança. As coisas estão indo de rio para baixo, as coisas o perigo está à frente, estamos dando muita liberdade a certas coisas, mas estamos seguros, não, está tudo bem. E em 1 Tessalonicenses 5,3, o apóstolo São Paulo diz: quando pensarem que a paz e segurança, falando da escatologia, mas também serve para esse assunto, virá repentina destruição. Queridos, eu observo que muitos homens de Deus, prósperos, vencedores, grandes ministérios, eles caíram quando estavam no auge. Eles caíram em pecado quando eles estavam no máximo dos seus ministérios, de suas vidas. Quantos empresários perderam suas famílias quando alcançaram o topo, porque achavam que tinham uma segurança, que estavam imune, que tinha passado as fases, que eram superiores. Depois veio a queda. E quando eu me lembro desses que caíram, na minha juventude, eu me lembro do pastor americano chamado Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart alcançou o mundo num tempo que não tinha internet, era através da televisão, pregou no mundo inteiro, viajou o mundo inteiro pregando, famoso, conhecido, recebia milhares e milhões de dólares para o seu ministério. E quando ele estava no auge, quando ele talvez pensou: agora eu alcancei tudo, eu estou no ápice, eu estou no meu nível maior, veio o escândalo, veio a queda, veio o envolvimento com prostituta, veio à tona, e tudo foi por água abaixo. Então, queridos, o saber nos ensoberbece, nos dá uma falsa segurança. E pode ser que por causa disso estamos próximos à queda. Quando achamos que sabemos, não aceitamos a demonstração. Quando não nos submetemos a alguém que traz a nós a palavra do Senhor, não nos submetemos aos princípios de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque achamos que sabemos, que conhecemos, que sabemos mais. Queridos, eu já tive uma fase na minha vida que eu achei que eu sabia muito, que eu sabia da Bíblia muito, na minha juventude. Eu me lembro que Deus, no seu imenso amor, na sua imensa providência, permitiu que eu fosse à lona. Pá! Nocaute. E na sua graça, quando Ele estava restaurando a minha vida, Ele colocou como meu pastor, um dos meus pastores, lá em São Paulo, um pastor chamado Benedito. E era duro eu escutar o pastor Benedito pregar, Jardel, porque era muito raso a pregação. E eu me perguntava: como é que esse homem é pastor? Mas sabe, irmãos, que Deus estava me ensinando com aquele homem, porque ele pregava com muita simplicidade, mas um coração tão cheio de amor com as pessoas, tão cheio de carinho, tão cheio de consideração. Não era importante ele saber muito,
mas era o coração que Deus tinha dado a ele. E eu sentei ali muitas vezes para ouvir o pastor Benedito ministrar. E a realidade é que a igreja dele, depois que ele assumiu, tinha muita gente com aquela mensagem tão simples, mas um coração tão cheio de amor. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Quinto tópico. O amor edifica. O amor é humilde. Uma das características do amor descrito em 1 Coríntios 13 é que o amor não busca os seus próprios interesses. Quem ama não cuida só de si, cuida do próximo. Quem ama, diz o versículo 12 de 1 Coríntios 8, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, queridos, quem ama, cuida do próximo. Não está pensando só em si. Tudo que ele faz, ele não pensa só nele. Ele pensa no próximo. E o apóstolo São Paulo, no capítulo 9, no versículo 19, ele diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me de escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós olharmos a vida de Paulo, irmãos, ele vai dizer em Colossenses que ele poderia se gabar por ser judeu dos judeus. Ele poderia se gabar porque ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele poderia se gabar porque ele aprendeu aos pés de um mestre muito famoso da sua época, chamado Gamaliel. Ele poderia se gabar porque Paulo falava pelo menos 4 idiomas. Era alguém super culto, mas ele dizia assim: olha, tudo isso eu considerei como esterco, considerei como nada para ganhar a Cristo, para ter Cristo, para ser achado em Cristo. E ele continua dizendo assim, em 1 Coríntios, no capítulo 9, ele falando sobre os direitos apostólicos, ele dizia: eu abri mão do direito de receber um salário de vocês, para que isso não se tornasse um tropeço para alguém. Eu sei que Pedro recebe salário, a esposa de Pedro, ou a mulher que anda com Pedro e com os apóstolos, também recebe salário, não só os apóstolos, não só os pregadores, mas eu abri mão desse direito apostólico, para que não houvesse nenhum tipo de possibilidade de que eu colocasse tropeço, para que vocês não viessem a Cristo. E aqui ele está dizendo: fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Fiz-me de alguém com lei para ganhar os da lei, mas estando debaixo da lei de Cristo. Fiz-me de forte para ganhar os fortes. Tudo fiz para que sejam salvos. Tudo fiz para que conheçam o Evangelho. Tudo fiz para que conheçam o amor de Deus. Aí em 1 Coríntios 11:1,
ele diz aos Coríntios: irmãos, sede meus imitadores. Ele tinha autoridade por causa do amor, não por causa do conhecimento. Ele tinha autoridade para dizer para uma igreja, para milhares de pessoas: sede meus imitadores. Ele não queria dizer que ele era referência, porque ele dizia: como eu sou de Cristo, a referência é Cristo, mas assim como eu estou imitando a Cristo, eu quero que vocês também aprendam a imitar a Cristo através de mim. Que vocês amem como Cristo amou, e que vocês vejam que esse amor de Cristo está em mim, que aquilo que eu estou falando não é retórica, aquilo que eu estou falando não é apenas um conhecimento, um saber, mas aquilo que eu estou falando é uma prática de vida aprendida com Jesus. Sede meus imitadores, ame como eu estou amando em Jesus. Imite a mim como eu estou imitando a Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, eu vou concluir essa palavra dizendo para você nessa noite: Deus conhece quem o ama e não quem tem muito saber sobre ele. Isso é tão real que a palavra de Deus diz que Jesus virá, não é para os que sabem muito sobre a sua vinda, mas ele virá para os que amam a sua vinda, para os que amam a sua pessoa. Quando conhecemos a Deus de verdade, nos movemos não pelo saber, mas pelo amor. O amor de Deus não é algo que se adquire pelo saber. Não é pelo muito saber que eu recebo o amor de Deus. Mas o amor de Deus é ministrado ao meu coração por revelação. 1 João 4, 7 e 8 diz que aquele que é nascido de Deus ama. Então o amor de Deus na vida do cristão é por revelação, é por uma experiência com o próprio amor, é por uma experiência com o próprio Jesus, por conhecer Jesus. Então, uma vez que nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o amor, conhecemos a Deus e nos tornamos conhecidos de Deus. É através de um novo nascimento, é através de uma experiência em que a palavra do Evangelho recria dentro de nós um novo coração, uma nova natureza, que junto com essa nova natureza vem já acoplada, já vem já intrínseca, ligado a ela, o próprio amor de Deus. Porque essa palavra que entra e nos transforma de dentro é o próprio Senhor, é o próprio amor, é o próprio Deus. Por isso ele diz: quem ama conhece a Deus. Queridos, Deus não se relaciona conosco pelo nosso saber, mas pelo nosso amor a Ele. A verdade é que muita teologia, muito conhecimento bíblico, sem um amor bíblico, nos conduz à soberba. Junto com o saber bíblico, precisamos viver dentro de nós o amor do Evangelho, o amor bíblico, o amor de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, 1 Coríntios 10, 33, diz assim, 10:33. Assim como também eu procuro, contudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, queridos irmãos, não queiramos só conhecer, só saber.
mas queiramos amar como Jesus. Então ame a sua família, ame os seus amigos, ame os seus irmãos, ame os seus líderes espirituais, ame a sua igreja, ame as pessoas. Queira muito não demonstrar que você sabe, mas queira muito servir e amar como Jesus fez, como Jesus amou. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé para a gente estar orando.